Começa agora, na sua 96,7. Universitária Esportiva. Tudo sobre o mundo dos esportes, com destaque para o esporte amador. No ar. Universitária Esportiva. Bom dia, ouvintes! Começamos mais Universitária Esportiva hoje, terça-feira, 2 de outubro. Ao meu lado, ela, a princesinha da Universitária Esportiva, Neila do Rego Monteiro. E ao meu lado, Emanuele Messi Madeira. E no boletim esportivo de hoje, muitas novidades a respeito do tênis. Tem notícia do Tomás Bellucci, também tem a confusão das trocas aí de escuderias dos pilotos na Fórmula 1. Claro, também tem novidade na natação. Prova mista? É isso mesmo, e tem Ryan Lochte disputando com a chinesa, que foi a sensação das Olimpíadas de Londres. E no Bola na Rede, vamos falar das rodadas de ontem. Teve a final da Liga Futsal e o Orlândia é o novo campeão da Liga Futsal. Um jogo emocionante, vocês vão saber daqui a pouquinho. A gente teve também o jogo do Queen's Park Rangers fechando a rodada do campeonato inglês. Júlio César, que não adianta ser bom goleiro, só o goleiro não vai dar a vitória ao time. A gente teve também, claro, aqui em Teresina, ontem que parece que foi dia de final, né, pelo mundo dos esportes. Teve final no futsal, teve final também aqui no Campeonato Piauiense Feminino. E, de acordo com as próprias jogadoras e o técnico, o campeão voltou. O Tiradentes é o campeão do Campeonato Piauiense Feminino e vai ser o representante na Copa do Brasil 2013. Então, fica ligadinho na 96,7 que o Universitário Esportiva tá recheado de novidades. A gente tá no ar, a gente volta daqui a pouco. Não importa não, se é pop, se é rock, se é samba, seja o que for. Se é pop, hip-hop, reggae, se é jazz, pagode, o seu estilo aonde for. O importante é a qualidade. Altec, alta tecnologia em estúdio. Universitária Esportiva. Boletim esportivo. Vamos falar de tênis, notícia não muito boa, porque o brasileiro Tomás Bellucci foi eliminado na estreia do ATP 500 de Tóquio pelo colombiano Alejandro Falha por 2-0 com parciais de 7-5 e 6-2. O canhoto ajudou o Brasil a voltar ao grupo mundial da Copa Davis em setembro, mas sofreu a terceira derrota seguida no circuito da ATP. Desde julho, quando conseguiu o título do Challenger de Braunschweig, do ATP 250 de Gstaad e a semifinal em Stuttgart, Bellucci venceu apenas o cipriota Marcos Bagadatis em Winston-Salem. E perdeu para Jo-Wilfried Tsonga na partida seguinte e caiu para o espanhol Pablo Andújar na estreia do Aberto dos Estados Unidos. Nesse período ainda houve a Olimpíada de Londres com nova derrota para Tsonga e a vitória sobre o russo Teimuraz Gapshvili na Copa Davis. Em piso duro, ele não é a especialidade do Bellucci, ele não conseguiu sacar bem de forma alguma. Jogou apenas 45% dos pontos com o primeiro serviço, ganhou somente 16 dos 28 pontos disputados nessa situação e não converteu nenhum ace. Cometeu 6 duplas faltas ao todo. Ele não costuma se dar bem nos principais torneios quando a temporada é na Ásia. Foi eliminado na estreia de Tóquio também em 2009. Soma 2 derrotas no ATP 500 de Pequim em 2010 e 2011 e participou de 2 edições de Bangkok e venceu apenas um jogo. Bellucci disputou o principal torneio da Ásia, o Master 1000 de Xangai, nos últimos 3 anos e nunca passou da segunda rodada. Ano passado perdeu na estreia para o russo Dmitry Tursunov. O número 40 do ranking começa a 4ª participação na próxima semana. Tá difícil pro Bellucci aí depois das Olimpíadas, ele que não tá conseguindo manter bons resultados, além do resultado na Copa Davis, que aí conseguiu a classificação do Brasil. Ele não tá conseguindo, mas também é complicado para ele tá participando de competições em que é um piso em que ele não tá acostumado a competir. Vamos ver, ele que tinha o objetivo de chegar até ser o número 30 do ranking, vai estar muito complicado para ele. O Bellucci que não é um atleta regular nas temporadas que ele faz, até pela mudança
sempre muito frenética de piso em que ele joga. Ele joga na quadra rápida, ele joga no saibro e também acabou fazendo algumas partidas na grama e já experimentou também o saibro azul, ou seja, ele passou por todas as quadras, mas não se adaptou tão bem quanto os atletas brasileiros. A gente até comentou aqui no Universitário Esportiva, os atletas brasileiros são melhor adaptados ao saibro. O Bellucci, ele fez boas partidas, conquistou importantes pontos aí no ranking da ATP, mas ele tem sempre aquele torneio que ele não vai muito bem. E geralmente ele sempre cai na segunda fase. Esse ano ele caiu 3 vezes na segunda fase, justamente para o Tsonga, o sul-africano, que é o número 6 do ranking da ATP. E não consegue, na verdade ele não está indo muito bem no Master 1000 de Xangai nesses últimos 3 anos, como a gente acabou de falar. Vamos esperar para que esse Master 1000 seja diferente e ele consiga manter a regularidade que ele veio antes, até mesmo do preliminar das Olimpíadas, que no preliminar das Olimpíadas ele também caiu bastante nos torneios que antecederam a competição. Hoje que também teve partida do Novak Djokovic, que perdeu para o número 153 do mundo, mas passou para a próxima fase. Para você ver que nem todas as esperanças estão perdidas. Vamos seguir, vamos falar agora de Fórmula 1, porque especulação é a segunda palavra mais usada na Fórmula 1. Após a confirmação de que Lewis Hamilton vai assumir o posto de piloto da Mercedes na temporada 2013 e de que o mexicano Sérgio Pérez vai ficar com um lugar na McLaren, a renovação ou não do brasileiro Felipe Massa pode ser o próximo fator a agitar o mercado da Fórmula 1. A verdade é que surgiram rumores de que a Ferrari já havia acertado a renovação com o vínculo do brasileiro, mas o porta-voz da equipe negou uma definição. Segundo informações divulgadas na publicação italiana La Gazzetta dello Sport, a escuderia de Maranello ainda vai observar Massa por algumas etapas, bem como fará com o alemão Nico Hülkenberg e o britânico Paul di Resta possíveis substitutos. O jornal ainda divulgou que o contrato com qualquer um dos pilotos será de apenas 1 ano, uma vez que a equipe vermelha tem planos de trazer Sebastian Vettel em 2014, quando termina o seu vínculo com a Red Bull. Essa situação do Massa que realmente só vai ser definida no final da temporada. Ele não fez uma boa temporada, tem outros grandes pilotos que são pilotos de teste, então podem aparecer sim, e claro, pilotos de outras escuderias que estão saindo, têm um certo vínculo e estão chamando a atenção da Ferrari. Vamos ver o que vai acontecer, a pergunta que todo mundo vai ter que esperar até o final da temporada, o que vai acontecer com Felipe Massa. Mas ainda falando de especulação da vaga do Felipe Massa, tem mais notícia. Tem, porque a contratação de Lewis Hamilton para a vaga de Michael Schumacher por parte da Mercedes continua gerando as tão famosas especulações dentro da Fórmula 1. No momento, o assunto mais falado é o destino do heptacampeão que poderia tomar a vaga de Felipe Massa na Ferrari. Segundo o jornal alemão Bild, a empresária do piloto alemão Sabine Kehm foi vista na escuderia italiana, aumentando os rumores de um possível retorno. Kehm, que também já foi vista em contato com o staff da Lotus e da Sauber, disse ao diário que tudo é possível e que Michael não tem poucas oportunidades. A demora pela divulgação do futuro do piloto, segundo ela, é porque ainda é muito cedo para falar de alguma coisa específica. Após conversas de Kehm com Peter Salbe e Monisha Conteborn, diretores da Sauber, esta segunda abriu as portas e disse que é claro que a equipe está pensando em contratar um heptacampeão quando há um no mercado. Mais realista, a diretora afirmou que Schumacher só esteve em grandes escuderias até hoje, todas que não poderiam ser comparadas com a Sauber. Procurado, o ex-empresário de Schumacher, Willy Weber, disse ao Total Fórmula 1 que, caso ainda estivesse trabalhando com o piloto, não pensaria 2 vezes. Pegaria um carro e iria imediatamente conversar com Luca de Montezemolo em Maranello, mostrando clara preferência pela equipe onde o piloto brilhou. Pessoas ligadas à escuderia aparentemente gostaram de uma possível volta do alemão. Patrick Tambay, que pilotou a Ferrari na década de 80, disse ao RMC Sport que um ratinho contou na sua orelha que Schumacher poderia retornar à Ferrari. Também, no entanto, reiterou que isso poderia ser apenas o sonho de algum tifose, torcedores italianos. Será que o Schumacher vai voltar para a Ferrari? Foi aquilo que nós também já comentamos. O Schumacher teve uma carreira brilhante, não fez uma boa temporada, longe disso, ele fez uma temporada
mais horrível. Acho que a pior temporada da carreira dele. Ele só conseguiu um pódio, um terceiro lugar. E ele voltar justamente para a Ferrari, onde ele foi mais que consagrado. O heptacampeonato, acho que ele só não disputou um título pela Ferrari dos que ele tem. Todos os outros foram na Ferrari. Ele voltar e com os problemas mecânicos que a Ferrari está enfrentando, tanto com o Alonso quanto com o Massa, vai ser péssimo pro fim da carreira dele. Ele que já tinha se aposentado voltou para tentar aí fazer frente ao novo alemão da Fórmula 1, o Vettel, e não conseguiu de forma alguma. O carro também, é bom que se diga que o carro da Red Bull evoluiu bastante com algumas adaptações que foram feitas nessas 2 últimas temporadas. A Ferrari não acompanhou e o Michael Schumacher voltar justamente para a escuderia que o consagrou pode ser aí um tiro no pé do próprio piloto. Vamos falar agora de handball, uma notícia boa sobre o incidente preocupante que aconteceu no final de semana. A integrante da seleção brasileira de handball, a Daniela Piedade, conhecida como Dani Piedade, sofreu um derrame durante o aquecimento pro amistoso do Krim Ljubljana, clube da Eslovênia, para o qual a pivô se transferiu recentemente. De acordo com informações do jornal Marca, não houve choque algum. A Dani apenas começou a sentir dificuldades para falar e em seguida desmaiou. A brasileira foi encaminhada a um hospital em Ljubljana, onde ainda se encontra, já está acordada e a partida acabou sendo cancelada. Em declarações divulgadas pela publicação especializada Handels FR, o diretor do time, o Goran Dujic, atestou a evolução da Dani, mas se mostrou cauteloso quanto ao futuro da brasileira no handball. Paulista de 32 anos, Daniela Piedade esteve com a seleção brasileira nas últimas 3 edições de Jogos Olímpicos, Atenas em 2004, Pequim em 2008 e Londres em 2012. Na capital britânica, ela foi um dos destaques da campanha da equipe, que se classificou como primeira do grupo, mas caiu nas quartas de final para a Noruega. Ontem, a Confederação Brasileira de Handball divulgou um comunicado com um boletim médico acerca do estado de saúde de Dani Piedade, que sofreu um acidente vascular cerebral isquêmico. De acordo com o médico da entidade, Leandro Georgito, Dani Piedade não corre risco de morte e tem evoluído muito bem. O caso dela que acabou preocupando, ela que estava fazendo aquecimento, acabou desmaiando no meio do aquecimento, ficou um tempo desacordada ainda no hospital. Graças a Deus, foram feitas algumas tomografias, viram o que ela tinha tido AVCI, teve recuperação, já acordou, já tá falando. A recuperação dela tá sendo muito boa, mas ninguém sabe como vai ficar claro o futuro dela no handball. Ela que é uma das grandes jogadoras de handball, teve destaque no país, teve destaque fora. Ela que também foi jogadora do IPA, acabou de ser transferida. E tá aí todo mundo, claro, torcendo pra Dani melhorar logo e, se Deus quiser, poder continuar na carreira. Agora, é bom que se faça o alerta. A Dani Piedade é uma atleta, tem 32 anos, e isso não é prerrogativa que a faça escapar de ter um acidente vascular cerebral. No caso do isquêmico, um coágulo de sangue que sobe para o cérebro, interrompe a oxigenação. E no caso, qualquer pessoa, imagine você, principalmente quem está aí numa vida sedentária, né, no meio desse BR-Obrol, sem se cuidar, fazendo uma alimentação desregulada, tem chances muito maiores, não só de um AVC, como ser acometido por qualquer outra doença, qualquer outro tipo de passamento, como diriam os mais velhos. Então, é muito, muito importante realizar check-up regular, muito importante ter cuidado com a alimentação. Nesse período que está muito quente, a quentura está realmente extenuante, está cansando todo mundo. Beber água de 20 em 20 minutos é o ideal, tanto para crianças quanto para idosos. Os jovens sempre aí se cuidando, protetor solar é essencial. Então, todo cuidado com a saúde é pouco. Não é porque você é um jovem, é um bebezinho que você pode escapar aí desse tipo de... ou de qualquer outro tipo de acidente, alguma coisa que vá afetar, claro, o seu estado físico, o seu estado de saúde. E vamos continuar, vamos falar de taekwondo, só que é uma notícia, mais uma vez... Isso não é um escândalo que envolvem esporte, estão envolvidos com pessoas dentro do esporte. A polícia francesa prendeu, na verdade, a polícia prendeu 17 pessoas, entre elas 2 campeões franceses de taekwondo, durante a realização de uma operação contra uma rede de exploração sexual de menores. As prisões foram realizadas em Milan, Annecy e Paris. Na capital foram detidos os 2 atletas
que apontou o jornal Le Dauphin Liber, que não informou o nome dos envolvidos. A investigação que levou às prisões foi aberta há alguns meses pela promotoria de Grenoble e acrescentou o jornal através de seu site. A denúncia é que os jovens menores de idade se prostituíam sob coordenação dos acusados nas regiões de Serré, Savoie e Haute-Savoie. Complicada a situação do esporte. Poderia ser algo mais nobre, no entanto, está descambando aí para alguma coisa que a gente não imaginava que fosse possível. Acho que o Pierre de Coubertin deve estar se revolvendo com esses recentes escândalos envolvendo justamente os esportistas, uma coisa que não se imagina na verdade acontece bastante, mas que não se divulga tanto quanto deveria. Vamos falar de notícia boa pra você. Lutador que treina, gosta de MMA, tá aí treinando muito, pensa quem sabe um dia seguir a carreira de lutador profissional, já faz algumas lutas aí, participa de alguns eventos pelo Brasil. Tem notícia boa porque estão abertas as inscrições do The Ultimate Fighter Brasil, segunda temporada. Os interessados em uma vaga no programa ligado ao UFC participariam da primeira eliminatória no próximo dia 14 de outubro no Hotel Windsor, na Barra da Tijuca, no Rio de Janeiro. A nova edição vai contar com lutadores das categorias leves, que vai até 70 quilos, e meio médio até 77 quilos. Os candidatos a um lugar na casa do reality show devem ter entre 18 e 35 anos e pelo menos 3 combates profissionais na carreira, com 2 vitórias. A primeira etapa de seleção na capital fluminense não vai contar com auxílio financeiro da marca de lutas. Todos os atletas vão ter que arcar com despesas de hospedagem, alimentação e transporte. Os interessados poderão se inscrever através do site, prestem atenção, br.ufc.com/application-Brasil, e devem ser levados ao local da primeira eliminatória de maneira impressa, assim como documentos originais. Gente, facilitando, você não decorou esse endereço todo? Vai rapidinho, bota ufc.com. Normalmente o site já abre na versão em português. Lá em cima na barrinha tem The Ultimate Fighter Brasil. Com certeza tá lá, inscrições abertas. Você vai, clica direto na página do The Ultimater e, claro, faz sua inscrição se você tiver interesse em participar. No dia 14 de outubro, os lutadores vão realizar os testes a partir das 7 horas da manhã. A previsão é de que o programa, que terá transmissão da TV Globo, ao vivo ou não, estreie no próximo mês de março. Os treinadores ainda não foram, na verdade, os treinadores já foram escolhidos. O Vanderlei Silva já disse hoje que já sabe quem são, mas ele não vai dizer quem é e disse que vai todo mundo ficar surpreso com os 2 treinadores escolhidos. Será que pode aparecer aí um Maurício Shogun da vida? Torcendo por isso. Maurício Shogun e quem sabe um Lyoto Machida? Seria um bom duelo, acho que agora não, da noite não vai colocar um duelo desses agora. Poderia ser uma opção sim, mas por enquanto não. Os 2 lutadores estão em níveis um pouquinho diferentes, estão disputando tanto que o Lyoto Machida seria o próximo desafiante do cinturão. Parece que vai ter mudança na luta dele, ele vai acabar enfrentando o Dan Henderson. Vamos ver o que vai acontecer, mas de acordo com o Vanderlei, vai todo mundo ficar surpreso. Quem será que pode pintar aí como os técnicos desse TUF Brasil, hein? Anderson Silva é meio improvável a essa altura, ele que tá aí. Com certeza. A todo vapor. Brasileiro aí pra treinar, tem muito aí bom brasileiro. Vamos ver quem pode aparecer. Na primeira edição, relembrando, treinadores Vitor Belfort e Vanderlei Silva. Ron Jason, do time do Vanderlei Silva, foi o campeão entre os pesos penas, na categoria até 66 quilos, e César Mutante, do time do Vitor Belfort, foi o campeão dos pesos médios na categoria até 84 quilos. Tá aí, o aviso está dado. Você, lutador de MMA aqui em Teresina, que tá treinando por aí, tá aberta as inscrições. Não custa nada você tentar, quem sabe você consegue. Essa vaga é uma grande oportunidade na carreira. E falando em inscrições abertas, para você que é atleta e corredor de rua, as inscrições da São Silvestre também estão abertas. Procurem aí no site oficial da São Silvestre, que vai estar também lá, inscrições abertas. Faça lá a sua inscrição. Tem muito corredor excelente aqui. Vamos ver se a gente consegue colocar mais de uma cruz nonata no pódio lá na São Silvestre no final desse ano. E vamos falar de um acontecimento histórico no mundo da natação, algo que ainda não foi
visto e vai ser visto já agora. Vocês infelizmente não vai ter brasileiro já competindo de primeira, mas tem sim brasileiro destaque. Vamos falar? Porque pela primeira vez na história da natação, homens e mulheres vão competir entre si. De acordo com informações do jornal britânico The Guardian, a prova de revezamento 4 por 500 metros na abertura da etapa de Dubai da Copa do Mundo de hoje vai ser mista. 2 homens e 2 mulheres de cada país vão competir, não tendo ordem obrigatória de nadadores por gênero. O Brasil, como a gente já disse, não participa dessa fase da Copa do Mundo. Mas, segundo a Federação Internacional de Natação, as 8 etapas da competição terão a prova de revezamento misto. Além da Copa do Mundo, a entidade também vai aplicar a novidade no próximo Mundial de Piscina Curta, realizado em dezembro em Istambul, na Turquia. Cornel Marculescu, diretor executivo da FINA, a Federação Internacional, afirmou ao The Guardian que o revezamento misto ainda pode se tornar olímpico. Em Dubai, a atração da prova vai ser a disputa, claro, entre Ryan Lochte e Ye Xiwen. Os dois têm, no caso, 2 ouros na Olimpíada de Londres. A chinesa nadou os 50 metros finais da prova dos 400 metros medley em um tempo menor que o norte-americano, que somou 5 medalhas na competição. A disputa a Ye Xiwen, que foi a revelação das Olimpíadas de Londres, ela que surpreendeu o mundo com as conquistas e com o tempo que ela conseguiu fazer a prova. Vamos ver agora, tá aí essa Copa do Mundo, esse Mundial pra mostrar aí quem pode ser o melhor entre os dois. Agora realmente todo mundo estava esperando por essa oportunidade. O Ryan Lochte, tanto o Ryan Lochte quanto o Michael Phelps foram bastante visados nessas Olimpíadas justamente por conta dos tempos da Ye Xiwen. Ela que foi um monstro das piscinas, ela que conseguiu aí bater vários recordes na categoria feminina e chegou até mesmo a bater o tempo nas categorias olímpicas masculinas. No entanto, ela não pode aí, até então, não poderia colocar o seu nome nas categorias também masculinas. Agora, com os revezamentos mistos, nós vamos ter uma disputa ainda melhor. Vamos ver se o Brasil aí consegue colocar um time que possa também competir. Lembrando que o outro que vai entrar aí nessa disputa vai ser o James Magnussen e também vai ser uma boa disputa. Brasil, que participa da segunda fase, que é justamente em Dubai, tem, claro, um time masculino muito bom na Turquia e Istambul, gente, desculpa. Vai ter um time masculino muito bom. A gente já viu praticamente todos os que foram a Londres estão presentes, tirando o César Cielo, que teve que passar por cirurgia, acabou saindo da participação do Mundial. Vai ser, eu não sei se numa prova mista o Brasil teria chances, já que nomes femininos na natação, a gente não tem nome tão fortes como a gente tem no masculino. As meninas conseguem para as Olimpíadas, mas a exemplo foi as Olimpíadas de Londres, em que a gente não teve nenhum destaque na competição, e nas provas em que as brasileiras eram favoritas, acabaram não sendo favoritas, ou com o caso da Joana Marão, que acabou nem conseguindo entrar na piscina porque acabou passando mal. O último nome muito forte do Brasil foi da Rebeca Guzmão, foi tão forte que afundou todo o resto do time brasileiro aí, que está banida do esporte por conta do uso de testosterona exógena. Ela que aplicava testosterona para ficar mais apresentável às competições, acabou sendo descoberta e banida do esporte. E vamos seguir, vamos falar, sabe de quê? Paralimpíadas Escolares, isso mesmo, você não sabia que tinha e tem sim Paralimpíadas Escolares, e a competição vai começar agora. A Paralimpíada Escolar, que é o principal evento esportivo para jovens com deficiência do mundo, vai ser realizado entre os dias 15 a 20 de outubro e pelo 3º ano consecutivo vai ser sediado em São Paulo. Cerca de 2.000 pessoas, entre estudantes e comissão técnica de 24 estados e o Distrito Federal, confirmaram suas inscrições, superando o recorde de 958 atletas que participaram da competição no ano passado. 10 modalidades compõem o programa de provas das Paralimpíadas Escolares em 2012.
atletismo, bocha, futebol de 5, futebol de 7, goalball, judô, natação, tênis de mesa, tênis em cadeira de rodas e vôlei sentado. Participam da competição jovens entre 12 e 19 anos, matriculados em escolas do ensino fundamental, médio ou essencial e que têm algum tipo de deficiência física, visual ou intelectual. Apenas os estados de Roraima e Tocantins não vão ter nenhum representante esse ano. A maior delegação, claro, é a de São Paulo, com 135 alunos, seguido pelo Rio de Janeiro com 122 atletas e Santa Catarina com 101. Com 2 alunos, o Mato Grosso é o estado com a menor delegação. Além dos atletas, 766 pessoas integram as comissões técnicas, num total de 1.966 inscritos. Está aí mais um evento para você acompanhar, ver de pertinho, ver esses atletas que estão aí já novos, começando no esporte, já pensando em algo bem mais grandioso. Para vocês terem uma noção de como é que está a participação, são 783 alunos do sexo masculino, 417 mulheres, no total de 1.200 atletas. Superou e muito aí a participação do ano passado, cerca de 987 atletas. Tá aí o Piauí, que também está presente. Bom ter essa participação também do nosso estado, mostrando que a essa parte também de para-atletas aqui vem crescendo, vem se destacando. A gente já tinha falado nisso, na parte já de atletas profissionais que estão aí competindo. Vamos ver aí o que esses garotos agora vão poder fazer já na base. Lembrando que os meninos aí da primeira parte da etapa escolar vieram com bons resultados. A segunda parte, a parte por equipe, não se saiu tão bem quanto os atletas individuais. Agora nós vamos ter a segunda fase das Olimpíadas Escolares e das Paralimpíadas Escolares e vamos esperar o resultado do Piauí, que está vindo muito forte, tem bons atletas. Agora, claro, esperar para ver como é que está o nível dos atletas de fora. Falando em Olimpíadas Escolares, já que falou rapidinho, lembrando que nessa segunda fase das Olimpíadas Escolares, representante no handebol, o time do Kaique Balduino. E vamos falar agora de badminton, que é um outro esporte que só traz alegria aí para o estado do Piauí. E na convocação feita pela Confederação Brasileira de Badminton para o Campeonato Sul-Americano de Badminton, estão o nome de 11 atletas piauienses. A Confederação Brasileira usou como critério para a convocação dos atletas o ranking nacional da modalidade. O Brasil teve direito a 22 vagas no torneio individual, 6 atletas em simples masculino, 6 atletas em simples feminino, 3 duplas masculinas, 3 duplas femininas e 4 duplas mistas, e ainda não confirmou sua participação no torneio por equipes. Os atletas piauienses jogaram nas modalidades de sub-11 até a sub-19. Vamos falar quem são esses atletas? Enfim. Vamos começar pelo sub-11, no simples feminino, Sânia Lima e Juliana Viana. Na dupla masculina do sub-11, Moisés Lima, Thiago Moser e Felipe Lemos, também com Fernando Vieira Júnior. Ainda falando do sub-11, na dupla feminina, Sânia Lima e Juliana Viana. Nas duplas mistas do sub-11, Moisés Lima e Sânia Lima e Thiago Moser e Juliana Viana. No sub-13, simples masculino, é o Fabrício Farias. Só o Fabrício Farias, né? No simples feminino, é só quem? Sâmia Lima. Na duplas mistas, quem? Fabrício Farias e Sâmia Lima. Pode esperar que o sub-13 com certeza vai vir com medalha, viu? No sub-15, no simples masculino, temos Vinícius Evangelista. Simples feminino, Tainara Borges. Na dupla feminina, é Tainara Borges e Vera Guedes. Na dupla mista, Vinícius Evangelista e Tainara Borges. Agora vamos para o sub-17. Na simples masculina, é Francielton Farias, o nome do nosso representante. E na dupla masculina da mesma categoria tem Francielton Farias e Luiz Martinez. Já na sub-19, a simples feminina vai com Andressa Miranda. E na dupla mista tem Francielton Farias e Gabriele Cavalcante. Na lista de reservas da equipe brasileira também consta o nome de outro atleta piauiense, o Fernando Vieira Júnior, que está pré-convocado para a competição. Se acontecer alguma coisa, o Fernando Vieira pode acabar participando assumindo aí também a vaga. Vamos destacar aqui o Brasil, que teve o direito a 22 vagas e foram 11 o número de piauienses convocados para ressaltar e destacar
como o badminton piauiense vem crescendo e trazendo ótimos resultados para o país. E se a gente colocar em uma comparação com relação aos outros centros que desenvolvem também o esporte badminton, que não é em todo o Brasil, são basicamente 17 capitais brasileiras, o badminton piauiense ganha em qualidade, mas não em quantidade. Em quantidade, claro, o eixo Rio-São Paulo ainda supera e muito os atletas aqui do Piauí. No entanto, nós temos aqui alguns núcleos que estão sendo expandidos em todos os outros bairros da cidade e também os mais destacados, claro, o centro de treinamento lá no Monte Castelo e a Asbacard lá no Dirceu, que também leva muitos atletas, traz muitas medalhas com os garotos, que são basicamente de base, sub-11 a sub-15 em sua maioria, que também tiveram ótimos resultados nos campeonatos já internacionais. E a gente tem que destacar o trabalho que é feito com a pouca estrutura que todos esses professores conseguem fazer aqui em Teresina, em comparação, claro, com os outros centros. E com certeza isso vai acabar melhorando com a vinda da sede da Confederação Brasileira de Badminton para a cidade. É o que a gente espera, né? É o que a gente também vai cobrar. E vamos seguir, vamos falar agora, sabe de quê? De Jubes, porque o Piauí já está pronto para as disputas das Olimpíadas Universitárias desse ano, que vai ser realizado de 18 a 27 de outubro na cidade de Foz do Iguaçu, no Paraná. 64 atletas, 9 técnicos e 7 dirigentes serão os nossos representantes na maior competição universitária do país. Das 8 modalidades em disputa, o Piauí vai competir em 7: atletismo, futsal, handebol, judô, natação, voleibol e xadrez. Apenas o basquete não vai ter nenhum representante. No atletismo, Fernando Araújo, da Faculdade Santo Agostinho, e Breno Ferreira, da Universidade Federal do Piauí, serão os nossos representantes. Os dois competem nas provas de 100 e 200 metros. Fernando é atleta piauiense com melhor resultado na competição. Em 4 participações foram 7 medalhas conquistadas. No judô, a equipe será formada por um time forte e experiente. No caso, Fabrício Alves, até 60 quilos, fará sua estreia na competição e é uma das principais apostas de medalha. Fabrício conquistou medalha de ouro no Campeonato Brasileiro Sub-20, que aconteceu em agosto no Rio de Janeiro. Ele que também é da Faculdade Santo Agostinho, que tem um time de ponta no judô. Completam a equipe os judocas Francinaldo II, da Santo Agostinho, no mais de 100 quilos, o Ayrton Júnior, da Santo Agostinho, até 81 quilos, Stanley Torres, da CEUT, até 73 quilos, Diego Silvestre, da Faculdade Adelmar Rosado, até 66 quilos, e Luiz Figueiredo, da Universidade Federal do Piauí, até 100 quilos. Ainda nos esportes individuais, o Piauí vai contar com Jonatas Oliveira, do CEUT, na natação nos 50 e 100 metros peito, e Francisco Jonatas, da UFP, Jonatas Blendo, da UFP, e Luane Emanuele, da UFP, no campus de Picos, no xadrez. No futsal masculino, no caso, o CEUT é quem vai representar, e no feminino, as meninas do IFP serão aí quem vai levar o Piauí para as quadras. As duas equipes que contam com a experiência dos seus técnicos na busca por medalhas. No handebol, a responsabilidade será das equipes da UFP no masculino e da CRISFAP no feminino. O time da Federal é experiente e tem grandes chances de conquistar medalhas. No feminino, a equipe da CRISFAP de Piripiri encara pela primeira vez a competição. Será a oportunidade de ganhar experiência, conhecer equipes de outros estados e mostrar o talento e qualidade do handebol feminino. No voleibol masculino, o time da UESP, quarto colocado em 2011, volta à competição querendo ir bem mais longe. A equipe se preparou e a UESP apoiou com passagens aéreas. A parceria pode render melhores resultados. Cláudia Santana, vice-presidente da FAEP, será a chefe de delegação piauiense e embarca entre os dias 14 e 15, onde participará da abertura oficial do evento, a reunião de entrega de documentos do Piauí, o congresso técnico e, claro, reuniões com a coordenação geral do evento. Lembrando, as disputas individuais começam de 17 a 21 de outubro e as coletivas iniciam de 22 e vão até 27 de outubro. Vamos lá, todo mundo esperando bom resultado desses nossos atletas na competição. É isso, Universidade Esportiva volta já. Semana Mundial dos Animais em Teresina.
de 1º a 6 de outubro, com a primeira feira de adoção de cães e gatos da APIPA e a primeira Conferência Piauiense de Bioética, Bem-Estar e Direitos Animais. Promoção da Associação Piauiense de Proteção e Amor aos Animais, APIPA. Patrocínio CRMV Piauí, OAB Piauí, Prex UFP, Hospital Veterinário Universitário. Inscrições na sede da APIP e entidades parceiras. Informações 8846-8020. apipa10, @apipa10.org. Apoio FM Universitária. Universitária Esportiva. Bola na rede. Bola na rede, vamos começar falando de futsal, porque tivemos final ontem. E como tivemos no início do ano, a diretoria do Orlândia apostou em um projeto ambicioso, montando uma super equipe comandada por ninguém menos que o craque Falcão. 10 meses depois, o clube acaba de colher o primeiro fruto do grande investimento ao conquistar a Liga Futsal pela primeira vez na sua história. Jogando na Arena João Mambirini, em São Sebastião do Paraíso, em Minas Gerais, o Orlândia arrancou o empate em 4-4 com o Joinville, após ir para o intervalo perdendo por 4 gols de diferença. A equipe Grená havia vencido fora de casa e tinha a vantagem do placar igual para ser campeão. O time paulista precisou de apenas 5 minutos para fazer 3 gols, mas somente aos 18 do segundo tempo é que o gol do título inédito veio nos pés de Vinícius. Além do camisa 77, Jé fez 2 e Falcão anotaram pro Orlândia, enquanto o Ricardinho fez 2, Café e Leco fizeram pro Joinville. Tá aí, foi jogão ontem aí pra quem viu, foi muito bom de ver, ainda mais ver o Joinville conseguir recuperar o resultado, recuperar o título, fazendo o Orlândia recuperar o título, fazendo esses 4 gols. Foi sensacional. Um primeiro título pro Orlândia, o time que realmente se preparou bem desde o começo do ano. A diretoria do Orlândia estava buscando novos reforços para poder montar o time. Time que já foi para várias finais, mas nunca conseguiu levar esse título para casa. Tá aí, finalmente, o título é do Orlândia. Ele tem agora a Liga Futsal no currículo. Pra você ver como essa brincadeira de jogar futebol é ingrato, viu? Você começar a partida, ir pro intervalo ganhando por 4 gols de diferença, e aí são necessários 5 minutos para você tirar a maior vantagem, ficar por 1 gol e depois simplesmente você empatar e levar o título. Dói, viu? Lembrando que já no primeiro jogo o Joinville também foi superior ao Orlândia, dominou bem a partida, mas o Guita fez uma partida sensacional, não deixou a bola entrar e o Vinícius conseguiu fazer um golzinho para deixar o Orlândia um pouquinho mais tranquilo para a partida, que não se viu muito, já que o Joinville conseguiu abrir 4-0 no time, mas tá aí Orlândia, novo campeão da Liga Futsal. Esperar a próxima, lembrando que a gente teve a disputa da Liga Nordeste Futsal, o Cajuína participou e infelizmente não conseguiu nem ir para a final e ser campeão. E quem foi campeão foi o Lagarto de Sergipe, que está fazendo sua primeira participação na Liga Futsal do próximo ano. Próximo ano, quem sabe, mais sorte aí para o Cajuína. Mas agora vamos falar de outra final que nós tivemos, porque nós tivemos uma final antecipada do Campeonato Piauiense Feminino na noite de ontem no estádio Lindolfo Monteiro. E que batalha que foi travada naquele campo, viu? Tiradentes e River fizeram um espetáculo, e também não só dentro de campo, nas redes sociais também, pelo visto. Ontem foi a última rodada do Campeonato Piauiense Feminino, e o jogo Tiradentes e River, o último jogo. No primeiro jogo, o Tiradentes que tinha vencido de maneira suada o River por 2-1. Por causa disso, estava com a liderança da competição, era o líder com 9 pontos, tinha deixado o River na vice-liderança com 6 pontos, e o River estava precisando dessa vitória para poder ser campeão também do Campeonato Piauiense, ele que foi o campeão da Copa Batom já desse ano. É um jogo que a gente tinha que ver, um jogo que tinha que ser muito bem disputado entre os dois times que já estavam com a rivalidade à flor da pele ao longo dessa competição. As jogadoras que estavam se estranhando de todas as maneiras e querendo mostrar garra dos dois lados. O jogo começou um pouquinho
não muito animador. As meninas pareciam que realmente estavam muito nervosas por querer ter o resultado. O River atacando muito claro para conseguir a vitória, porque sem a vitória eles não conseguiriam o título. E o Tiradentes tentando partir para cima do River para também tentar a vitória e eliminar qualquer preocupação durante a partida, durante os 90 minutos de jogo. E o que foi que aconteceu? O River partiu para cima, conseguiu fazer o gol no finalzinho do primeiro tempo, com ela, Josi Kelly, claro, sempre ela que é a artilheira do Campeonato Piauiense. Josi Kelly, que ontem não estava em tanto pique como ela mostrou nas últimas partidas, mas conseguiu fazer o gol. Bom resultado, 1-0 pro River, estava sendo um bom resultado, claro, todo mundo se sentindo muito bem, mas a Leal foi lá e estragou a festa. 3 minutos depois, fez o gol do empate no final do primeiro tempo e deixou o Tiradentes mais feliz, claro. A torcida curtiu muito o resultado. Agora nós também tivemos lá em campo um desabafo do técnico Edivaldo Moura. Ele que no final soltou lá um grito e perguntou se as meninas iriam colocar no Facebook se elas foram vice-campeãs. Tava acirrado dentro e fora de campo, para vocês terem uma noção de como foi esse campeonato feminino. Daí o Tiradentes, que volta a ser campeão do Campeonato Piauiense, volta a ganhar um título aí no futebol piauiense, vai ser o representante. E que representante que vamos ter aí na Copa do Brasil Feminina do próximo ano. O River, que esse ano também fez uma campanha maravilhosa. O Leonardo José montou um bom time, as meninas mostraram também muita força. O time do River também se reforçou, trazendo jogadoras de outros times pelo Brasil. Não conseguiu a vitória, não conseguiu ser representante da Copa do Brasil, mas com certeza esse ano também foi um bom ano para o River. Claro, é se preparar e esperar próximo ano Campeonato Piauiense de novo, para quem sabe dessa vez conseguir a vaga. O time feminino do Tiradentes, que foi o único que foi mantido pela diretoria, já que o masculino, acho que se não me engano, só tem a categoria de base, se ainda houver a categoria de base do Tiradentes. Voltou, vamos esperar mais bons resultados. De acordo com as jogadoras, o campeão voltou. O Tiradentes, que historicamente no futebol feminino sempre foi uma unanimidade. Vamos seguir, foi isso. Vocês perderam um bom jogo ontem. Vamos esperar agora. Lembrando que ainda tem jogo aqui no Piauí, viu? Copa Piauí, final quinta-feira. Não percam. Amanhã a gente vai relembrar vocês. Vamos falar agora de mais um jogo de ontem. Ontem teve o último joguinho pela rodada do Campeonato Inglês. O Queen's Park Rangers entrou em campo com a ingrata missão de abandonar a lanterna do campeonato. Mas o time não conseguiu e foi derrotado dentro de casa por 2-1 para o West Ham. Jarvis e Vais T marcaram para os visitantes ainda na primeira etapa, enquanto a Delta Arab descontou. A derrota, a quarta na competição, mantém o Queen's Park Rangers com apenas 2 pontos, conquistados nos empates contra o Norwich City, também da zona de rebaixamento, e o líder Chelsea. A pontuação coloca o time de Júlio César ao lado do Reading, embora o saldo de gols coloque a equipe londrina na lanterna. Já o West Ham sobe na tabela e fica próximo à zona de classificação para a Liga dos Campeões. Queen's Park Rangers, que levou o Júlio César como grande contratação da temporada. Claro, o Júlio César, que tem um histórico incrível, chegou no Queen's Park Rangers, tá fazendo bons jogos, mas não tem como ele conseguir salvar o time sempre de uma derrota. A não ser que ele vire um goleiro linha, né, que saia para atacar também. Vamos ver aí como é que vai ficar essa fase do Queen's Park Rangers. Vamos falar agora de notícia do Santos. O Santos tentou, mas não conseguiu, porque o pedido dele feito para a Confederação Brasileira de adiar os jogos contra o Vasco e Atlético Mineiro nos dias 14 e 17 de outubro foi recusado pela entidade. O time paulista queria evitar a ausência do atacante Neymar, que vai estar a serviço da seleção brasileira para os amistosos contra o Iraque e o Japão nos dias de 11 e 16 de outubro. Lembrando que, como ele foi expulso no último jogo, está suspenso no próximo. Um jogo, os 2 amistosos, mais 2 jogos. E como ele vai ter que ir para a concentração antes, mais um jogo, ou seja, 4 jogos do Santos
sem o Neymar. Rebaixamento à vista. Situação complicada. O Neymar que ajudou o Santos em apenas 10 jogos dos 27 da equipe até agora. Por conta de convocações para a equipe de Mano Menezes, ele foi desfalque em 13 partidas. 8 por conta da disputa da Olimpíada de Londres e 5 devido aos amistosos da seleção ao longo da temporada. O Santos que já mostrou que depende muito do Neymar. Você pegar os dados, fazer uma avaliação, o Santos só obteve vitórias com o Neymar em campo. E é bom que se diga, o Santos não tá tão bem colocado assim na tabela não, porque a zona intermediária, da zona intermediária para baixo, na verdade, a diferença é pouca. Se a gente for considerar, não existe uma divisão daqui para, não existe mais possibilidade nem de cair, nem de permanecer na Série A. Existe ainda uma boa transição e é o que vai acontecer, que a gente vai ver nesses próximos jogos, nessas próximas rodadas do Campeonato Brasileiro. O Santos vai voltar, no caso, com os garotos da base, vai ter que voltar para o time. Com a ausência do Neymar, vai ter que ser feita uma boa amarração na armação técnica do time, para que o time consiga segurar. Agora, é claro, e dentro do time, além da ausência do Neymar, a saída do Paulo Henrique Ganso, a insatisfação do Léo pelo último episódio que teve, já tá tudo meio resolvido, mas ainda fica a mágoa dele ter retirado a braçadeira de capitão dele dado pro Neymar. E o Santos que vai ter aí que se superar, vai ter belos problemas nessas próximas rodadas. Falando em problemas, depois de conversar com o diretor de futebolzinho e manifestar dúvidas sobre a continuidade da carreira, Adriano conversou com a família e seu empresário e decidiu prosseguir a preparação para voltar a jogar pelo Flamengo. De acordo com o planejamento da comissão técnica, Adriano já poderia ser reintegrado ao elenco principal. Mas após a última falta, a decisão fica por conta do técnico Dorival Júnior. Embora o atacante tenha assinado a terceira advertência, a cúpula de futebol do clube resolveu dar mais uma chance para ele, mas espera que o camisa 10 cumpra as regras. A gente já tinha comentado no começo, assim que o Adriano surgiu a possibilidade do Adriano assinar o contrato com o Flamengo. Esse contrato de rendimento seria a melhor opção para o Flamengo, já que o Adriano nos últimos tempos não tem mostrado tanto uma postura de profissionalismo com o futebol. Foi bom sim o Flamengo ter feito o contrato, mas o time acabou não seguindo o próprio contrato, que ele preferiu ter como base para o jogador. Tá aí o Adriano, teve a terceira falta, foi visto em festa, faltou o treino, avisou 30 minutos antes do treino começar de que não iria para o treino, e a diretoria do Flamengo resolveu perdoar o jogador. Não só a diretoria, parece que os flamenguistas também vão dar mais esse voto pro Adriano aí, para ver se ele aparece. Ele que depois disso, antes, na segunda falta, já tinha dito que se acontecesse a terceira vez, já era um sinal para ele acabar parando de jogar futebol. Nem ele mesmo seguiu o que ele achava que devia. Disse que ia pensar ontem, no final foi e decidiu: não, vou continuar jogando, vou me focar. Já apareceu no treino de hoje para treinar cedinho, já estava lá ele treinando, mas não foi para campo, ou seja, o Dorival Júnior ainda não quer a integração dele junto ao elenco do Flamengo. E isso abre uma prerrogativa gigantesca para o Adriano continuar fazendo o que ele faz. Já que o time estipula um contrato, estipula prazos e metas para o jogador, faz um contrato de rendimento em que ele vai ganhar com o que ele jogar, correspondente ao que ele jogar, e simplesmente o jogador apronta todas e o clube perdoa, é realmente pedir para levar na cara. O Flamengo, que já teve uma experiência desse tipo com o Ronaldinho Gaúcho. Você quer falar a respeito disso, Neila? Já perdi a piada, pode continuar. O Flamengo, que aí o importante é reviver as situações. Já teve problemas com o Ronaldinho Gaúcho. A gente tem que lembrar, não o problema com o Ronaldinho Gaúcho, que resultou na demissão do Vanderlei Luxemburgo, que estava fazendo um bom trabalho no Flamengo, mas acabou sendo demitido por causa do Ronaldinho Gaúcho. Uma situação meio complicada, e ele, depois que saiu do Flamengo, resolveu tomar jeito e tá aí no Atlético Mineiro fazendo o time brigar aí pelo título no campeonato. Vamos ver o que vai acontecer agora com o Flamengo, vamos ver o que vai acontecer
com o Adriano, se ele vai realmente seguir agora, vai ficar na linha, se vai realmente tentar se manter como um profissional no futebol, ou se vamos ver até o final do ano o Adriano se aposentando de vez dos gramados. Mas já que a gente falou de mau exemplo de profissionalismo que está sendo o Adriano, vamos falar de um exemplo aí para contrapor essa questão. A gente vai falar agora do Alex. Porque o exemplo é um exemplo que os times de futebol vão começar a brigar por ele. Depois de rescindir seu contrato, que durou 8 anos com o Fenerbahçe da Turquia, o meia Alex já virou alvo de grandes clubes do Brasil, em especial 3 dos quais ele fez sucesso antes de ir para o exterior. Coritiba, Cruzeiro e Palmeiras afirmaram que vão iniciar conversas para repatriar o atleta. O Palmeiras afirmou por meio de seu presidente Arnaldo Tironi que vai tentar acertar com o meia. No Palestra Itália, Alex jogou entre 1997 e 2000 e depois em 2001 e 2002. Lá, ele foi campeão da Copa do Brasil, da Copa Mercosul, da Libertadores, do Rio São Paulo e da Copa dos Campeões. O meia ainda pode vestir as mesmas cores, mas fechar com outro time. O Coritiba, onde ele foi revelado e já mostrou que guarda carinho, é outro que diz que está disposto a contar com o jogador agora que ele está sem contrato. Por fim, o outro time que Alex disse que gostaria de voltar a defender é o Cruzeiro, onde ele atuou em 2001 e depois em 2002 a 2004. O Grêmio, que poderia passar a sonhar com Alex por causa da boa relação entre o atleta e o técnico Vanderlei Luxemburgo, dificilmente vai abrir conversas por causa do seu panorama eleitoral ainda indefinido para 2013. Tá aí o Alex que ontem resolveu rescindir o contrato do Fenerbahçe. A torcida não ficou muito feliz, vai sentir falta do Alex. Já fizeram manifestação de carinho para ele ontem, depois dessa notícia. E claro, os times brasileiros agora em cima do meia para ver quem fica com o Alex. O Alex que, pelo menos no Palmeiras, teve aquele lance histórico contra o São Paulo, driblou o zagueiro, chapelou o Rogério Ceni e mandou para o fundo das redes neste campeonato paulista. Foi lindíssimo o gol que ele fez, que gerou... Os palmeirenses colocaram até outdoors na frente do CT do São Paulo como provocação à época. O Cruzeiro, em que ele teve uma belíssima passagem que fez com que ele fosse para o Fenerbahçe da Turquia. E claro, o Coritiba, que revelou, ele vai ter realmente um carinho bem especial, começar a encerrar a carreira no mesmo time, como está querendo aí o Túlio Maravilha, por exemplo, que gostaria de encerrar a carreira, fazer o 1000º gol pelo menos. Tá difícil pelo ele fazer Botafogo. o 1000º gol, viu, gente? O Alex que pelo menos uma coisa está certa, ele volta para o Brasil. E aí a gente vai esperar a novela se iniciar, porque não vai ser como... vai ser como a gente está acostumado. Uma bela disputa e boas provocações de time a time, com direito até a fura-olho aí na história. Vocês podem esperar. E vamos falar de ranking, porque o Corinthians subiu aí no ranking da Federação Internacional de História e Estatística do Futebol. O Barcelona mantém o posto de melhor equipe do mundo em setembro, segundo os critérios da Federação. Em seguida vem o Universidade do Chile, Boca Juniors, Real Madrid e Atlético de Madrid. Entre os brasileiros, o melhor é o Corinthians, que subiu 3 posições em relação ao mês passado e aparece empatado com, imagine só, o Bayern de Munique na 7ª colocação. Também figuram entre os 100 primeiros clubes da lista o Santos, é o 13º, Fluminense, 15º, Vasco, 17º, Internacional, 36º, Grêmio, 67º, Flamengo, 77º e São Paulo, 81º. O Bayern de Munique é a equipe que mais evoluiu no ranking em setembro. O clube alemão venceu todas as partidas nacionais e internacionais e alcançou a máxima pontuação, deixando para trás o Paris Saint-Germain. Tem outro ranking também, agora o ranking da Conmebol. Santos foi campeão agora em cima do Universidade do Chile. E adivinhem, também venceu o Universidade do Chile no ranking. O Universidade do Chile, que era o primeiro no ranking, agora perdeu lugar para o Santos. Tá aí Santos em primeiro, Universidade do Chile em segundo e lá sempre o Internacional, que é um bom time representante brasileiro no ranking, tá aí em terceiro. E vamos falar rapidinho da Copa do Mundo. A empreiteira diz que tá terminando aí de construir o estádio do Corinthians. O estádio do Corinthians que, lembrando, tem verba do governo federal envolvido. Então todo mundo de olho na construção. Estão colocando agora a arquibancada, a cobertura superior da arquibancada. Lá em Brasília também já tem obra parada. E no resto do país os estádios estão
com um bom andamento. Vamos esperar a próxima avaliação da FIFA, que vem ainda esse ano, e para, no caso, saber como é que está a condição. Agora, é bom que se diga que o Brasil já está apanhando da Rússia, que vai sediar a Copa em 2018, e os estádios já estão quase prontos. Vamos seguir, vamos falar rapidinho das rodadas de hoje. Hoje tem Série B às 19h30, Asa e Avaí. Às 21 horas pela Série B temos Goiás e Bragantino e São Caetano e Guaratinguetá. Copa Sul-Americana, 19h15, Universidade do Chile e Emelec. Às 21h45 temos Palmeiras e Milionários. E tem Liga dos Campeões, 13 horas, Spartak Moscou e Celtics. Às 15h45, Juventus e Shakhtar Donetsk, Nordsjælland e Chelsea, Valência e Lille, Bate Borisov, Bayern de Munique, Benfica e Barcelona, Cluj e Manchester United, Galatasaray e Braga, fechando aí a rodada. E é isso, o Universitário Esportiva de hoje chegou ao fim, já no limite, mais uma vez, o programa apresentado por Emanuele Madeira e Neila do Rego Monteiro, o programa com a realização da FM Universitária 96,7. E é isso, o programa tá de volta amanhã, 11 horas, você ligadinho aqui na FM Universitária para ouvir todas as novidades do mundo do esporte. Muito obrigada pela companhia e continue aí com a nossa programação. Você ouviu Universitária Esportiva. Obrigado pela audiência e continue na nossa programação.